Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Débora Vilarim e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Na aula de hoje nós vamos trabalhar toda a parte da saia, eu acredito que já vai dar para finalizar, começar e finalizar toda a saia do nosso vestido. Mas antes de nós iniciarmos, eu trago para vocês aqueles recadinhos básicos de todo o início de aula. Tá? Se você ainda não é inscrito no canal, já te inscreve, é rápido, fácil, gratuito e você ainda me ajuda a trazer mais conteúdo grátis aqui pro canal, tá? Também já deixa seu like aqui nessa aula, se você tá gostando, tá acompanhando, tá fazendo, não esquece de deixar o like, tá bom? E assista também às propagandas, tá, pessoal? É só assim que a gente consegue ter algum retorno aqui no canal, que por sinal não é muito grande, tá? Então nos ajude, não só nas minhas aulas, mas das outras professoras também, se você puder, aí assista às propagandas, tá bom? Então, pessoal, nós vamos iniciar a nossa saia aqui na lateral, tá? Eu sempre gosto de deixar o início para lateral, porque assim a gente deixa ali mais discreto, né? Não fica nem na frente nem na parte de trás. Aqui é o lado esquerdo, tá? Então, vou iniciar aqui na lateral, não tem um local certo para iniciar, pode ser em qualquer um desses pontos, tá bom? A gente vai começar passando mais uma carreirinha de ponto baixo, então é bem facinho de fazer, ó. Eu prendo aqui na argolinha que ficou daquela primeira carreira que a gente fez. Daí fiz o ponto baixo, eu posso já virar aqui, ó, esse fiozinho para já ir arrematando, né, trabalhando sobre ele. Daí a gente vai fazendo um ponto baixo para cada pontinho que a gente tem aqui de base. Quando chegar aqui na parte da frente, ó, que a gente vai fazer aqui a união, né, dessas duas partes, aí eu volto pra gente passar aqui juntas. Então, pessoal, cheguei aqui na parte da frente e nós vamos trabalhar aqui, ó, normalmente sobre essas carreirinhas de ponto baixo, tá? Trabalhando aqui, ó, um ponto baixo. Basicamente, para cada carreira a gente trabalha um ponto baixo. Ó, eu já fiz aqui 1, 2, 3. Não, na verdade foram 4, ó. 1, 2, 3, 4. 5. Vou fazer um aqui no final, sexto, tá? Agora a gente vai pegar lá o outro lado. A gente vai começar a trabalhar depois dos pontos baixos aqui desse outro lado. Eu venho aqui, tenho a minha última carreirinha de ponto baixo, tá vendo? Eu venho no próximo ponto, ó, essa aqui é a carreira, eu venho no pontinho à frente e trabalho um ponto baixo. E aí, vou trabalhando, ó, um ponto baixo para cada pontinho. E aqui ele já fica, ó, unido, tá vendo? Depois, a gente vai, pode passar uma costurinha aqui com agulha de mão, ou simplesmente, ó, pegar esse fiozinho que tá aqui na bordinha e fazer a costura aqui, com a parte da frente, né, pra ele ficar aqui certinho, tá? Mas aí, essa carreirinha a gente faz dessa forma, tá bom? Depois que a gente fizer as próximas carreirinhas, não vai dar pra perceber, ele fica bem discreto aqui essa união, tá bom? Aí, eu vou trabalhar, né, continuar trabalhando em pontos baixos até atingir aqui o início da carreira. Prontinho, cheguei ao final da carreira, aí eu faço aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos subir 3 correntinhas, e para cada ponto baixo que a gente tem, nós vamos trabalhar um ponto alto. Você já pode ir aproveitando para contar os pontos, né? Ao longo da carreira, você vai fazendo e vai contando, ou você pode deixar para contar os pontinhos, né, no final da carreira e você faz a contagem, tá? Porque a gente precisa saber com quantos pontos a gente tá, para a gente poder fazer os ajustes no ponto, para a gente ficar com a quantidade múltipla do nosso pontinho fantasia que a gente vai trabalhar lá embaixo, tá? Na saia. Então, vou fazendo aí contando ou posso contar depois, tá? Então, vou trabalhar toda a carreira aqui dessa forma. Chegando aqui no final, eu volto com vocês.
Prontinho, pessoal, terminei aqui minha carreira e eu fiquei com um total de 150 pontos, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que fica, ó. Que a gente trabalhou normalmente um ponto para cada pontinho baixo, tá? Então, pessoal, na próxima carreira, se a gente não tiver ficado aqui nessa carreira com ponto múltiplo de 10, daí a gente vai ter que fazer alguns aumentos. Como que você faz para saber se você ficou com ponto múltiplo de 10 nessa carreira ou não? Você pega a quantidade de pontos que você tem, o meu exemplo, né, 150, e divide por 10. No meu caso, vai dar 15, 15,0, ou seja, 15 exato, né, o número 15 exato sem vírgula. Então, nesse caso, sim, eu tenho a quantidade de pontos múltipla de 10. Se tivesse dado, por exemplo, 15,3 ou sei lá, qualquer outro número com vírgula, daí não teria dado certo, tá? Eu não estaria com a quantidade de pontos múltipla de 10. E como que faz nesses casos? Então, na próxima carreira, a gente vai ter que fazer aumentos para completar, digamos que essa última repetição de 10 pontos. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês. Ó, digamos que você contou aqui os seus pontos e você ficou com 185 pontos. Se a gente dividir esse número por 10, vai dar 18,5. Isso quer dizer que o seu ponto aqui ele não está múltiplo de 10, porque deu um número com vírgula, né, um número quebrado. Então, o que você pode fazer? Você vai aumentar de 18,5, você aumenta para 19, tá? E 19 vezes 10 vai dar 190 pontos, mas você tem 185. Então, o que você precisa fazer para chegar em 190? Aumentar 5 pontos ao longo de toda a carreira, tá? Então, basicamente, é essa continha bem simples que vocês vão ter que fazer para saber se vocês vão precisar aumentar os pontos e quantos pontos vocês vão precisar aumentar ao longo da carreira para deixar a quantidade de pontos múltipla de 10, tá bom? Então, pega uma calculadora, faz essa continha. Vou até dar um outro exemplo aqui para vocês. Ó, digamos que, sei lá, tem 178 pontos, tá? Aí, se você dividir por 10, não vai dar um número exato, ó, 17,8. Nesse caso, você aumenta para 18. Então, 18 vezes 10 pontos vai dar 180. Como você tinha 178 pontos, então você vai precisar aumentar 2 pontinhos ao longo da carreira para completar os pontos aí e ficar múltiplo de 10, tá joia? Então, no meu caso, ó, como deu 150, se eu dividir por 10, vai dar 15, o número exato, então não vou precisar fazer esses aumentos, tá joia? Então, meus amores, eu vou trabalhar aqui mais 2 carreiras de pontos altos. Se você precisar fazer os aumentos, é bem simples para fazer, tá? A gente sobe aqui, ó, 3 correntinhas para dar altura. No próximo ponto, um ponto alto, e assim vai trabalhando, um ponto alto para cada ponto. Daí, digamos que você precisa fazer 5 aumentos ao longo da carreira. Então, você pode fazer um aqui no início, colocando 2 pontos no mesmo ponto de base. Daí, você trabalha mais alguns pontos, sem fazer aumento, ou seja, fazendo aí um ponto para cada pontinho de base. Daí depois, mais na frente, você faz um aumento, depois faz outro, depois faz outro. E vai distribuindo esses aumentos ao longo de toda a tua carreira, para eles ficarem assim bem distribuídos mesmo, tá? Não deixe eles todos juntos em um lado, ou na parte da frente, ou na parte de trás. Vá distribuindo eles ao longo de toda a carreira, tá joia? Eu vou desmanchar aqui porque eu não preciso e vou trabalhar essa carreira completa, né, de pontos altos. Quando eu terminar a minha carreira, eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó, trabalhar um ponto baixíssimo na terceira correntinha, subir 3 correntinhas e começar a próxima carreira, trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Então, quando eu estiver aqui com as 2 carreirinhas prontas, eu volto com vocês para a gente prosseguir. Prontinho, pessoal, terminei as carreiras, completando aqui, ó, 3 carreirinhas de pontos altos. E agora eu vou começar a trabalhar com a agulha 2,5, né, que aí a gente vai, de fato, começar ali a saia. E eu quero que ela fique um pouquinho mais abertinha, tá? Então, vou mudar aí de agulha.
Então, nós vamos trabalhar 3 correntinhas para dar altura, e aqui à frente nós fazemos mais 5 pontos altos, sendo um ponto para cada pontinho de base. Terminei, ó, os 5 pontos, completando 6 pontinhos com as 3 correntinhas iniciais. Agora, fazemos 4 correntinhas, pode fazer essas correntinhas um pouco mais folgadinhas, tá? Não precisa ser apertado. Pulamos aqui 4 pontinhos de base. A partir do 5º ponto, nós começamos a trabalhar em pontos altos, até completar 6 pontos altos. Terminados os 6 pontos, nós repetimos, ó, 4 correntinhas, pulamos aqui 4 pontinhos de base, e a partir do 5º, nós começamos novamente a trabalhar em pontos altos, até completar 6 pontos altos. Então, a gente vai trabalhando dessa forma, até completar toda a nossa carreira. Sempre repetindo 6 pontos altos, daí fazemos 4 correntinhas, pulamos 4 pontinhos de base, fazemos de novo 6 pontos altos, e assim vamos fazendo por toda a carreira. Já volto com vocês no final. Prontinho, meus amores, trabalhei toda a carreira. Aqui no final, ó, dá certinho para sobrar os 4 pontos altos. Aí a gente faz as 4 correntinhas e finaliza aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Antes de iniciarmos a nossa carreira, pessoal, eu já vou fazer aqui a costura dessa parte, ó, que já tá meio que me incomodando. Então, vou virar aqui, ó, pra facilitar. Aqui eu tenho esses 2 fiozinhos que eu já vou usar pra fazer essa costura, tá? Pra já ficar mais prático, eu já vou costurar com esses 2 fiozinhos que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer de forma bem simples, ó. Vou pegar aqui o fiozinho, vou passar lá pra parte da frente, ó. Eu alinho certinho, aí eu venho aqui, ó, passo a minha agulha, puxo meu fio, tá vendo? Aí, eu venho lá atrás e puxo ele aqui, ó, próximo, tá? Não muito longe, pra não ficar evidente o ponto. Aí, puxo. Como eu tenho outro fiozinho, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu venho aqui na frente, vou puxar ele. Eu venho outro pontinho aqui próximo, ó, pode ser esse daqui, e puxo ele pra trás novamente. Daí, meus amores, eu posso já fazer aqui, já posso fazer uns nozinhos, amarrando, e assim ele já vai ficar firme aqui, tá vendo, ó? Bem certinho, tá bom? Olha a parte da frente, como fica também bem acabadinho, tá? Então, você pode aí também fazer da mesma forma. Se você já tiver arrematado esses fiozinhos aqui, daí você pode pegar um fio, de repente, de um outro novelo, e fazer esse mesmo processo, passar de um lado e do outro e fazer um nozinho aqui, tá bom? Então, vamos lá, iniciar a próxima carreira, onde a gente vai fazer 3 correntinhas para subir. E para cada ponto alto que a gente tem aqui, a gente vai trabalhar também um ponto alto. Terminados aqui os pontos altos, nós trabalhamos uma correntinha, e aqui no espaço de 4 correntinhas à frente, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço e 6 pontos altos aqui à frente, sendo um ponto para cada pontinho de base. Terminei os 6 pontos, agora eu faço novamente essa repetição aqui, ou seja, uma correntinha, e aqui dentro eu trabalho 3 pontos altos. E essa é a sequência que a gente vai fazer por toda a nossa carreira. Aqui eu faço uma correntinha e um ponto alto para cada um desses pontinhos. E assim eu vou trabalhando, ó, até chegar aqui no final, onde eu vou fazer os 3 pontos, uma correntinha, e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Para iniciar a próxima carreira, eu já posso fazer as 3 correntinhas e trabalhar um ponto alto para cada um desses pontinhos aqui, tá? Daí eu volto com vocês a partir daqui, mostrando a sequência da nossa próxima carreira. Prontinho, pessoal, terminei aqui, ó,
a carreira e já comecei a carreira seguinte, da forma que eu falei para vocês. Agora, a gente trabalha aqui duas correntinhas. No pontinho do meio dos três, nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar. Trabalho duas correntinhas e faço aqui um ponto alto para cada um dos 6 pontinhos que a gente tem aqui à frente. Ó, já fiz 4, agora 5 e 6. Agora, a gente vai repetir novamente esse pontinho. Então, faço duas correntinhas, venho aqui no pontinho do meio, faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar. Faço duas correntinhas e trabalho aqui à frente os 6 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar toda essa carreira, sempre trabalhando aqui essa mesma repetição dos pontos, tá? Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei a carreira, ó, fiz um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aí, eu faço aqui 3 correntinhas para subir e trabalho aqui à frente mais 5 pontos altos. Terminados os 5 pontos, pessoal, a gente vai fazer aqui uma correntinha e dentro dessa argolinha nós vamos colocar 3 pontos altos. Então, a gente tá fazendo a repetição dessa carreira aqui, tá? Ó, uma correntinha, dentro da argolinha eu coloco 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço e faço aqui à frente os 6 pontos altos novamente. E toda a nossa carreira vai ser feita dessa forma, sempre repetindo essa mesma sequência, tá? E assim, terminada essa carreira, ó, que é a repetição dessa aqui de baixo, nós vamos fazer novamente essa carreirinha aqui da argola, tá? Então, eu faço essa, depois eu repito essa aqui de baixo, ó, fazendo aqui os pontos altos, duas correntinhas, um ponto baixo aqui no meio, duas correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar, duas correntinhas e 6 pontos altos. Terminada a repetição dessa carreira, a gente faz novamente uma carreira dessa daqui, trabalhando os pontos altos iniciais da carreira, daí fazendo uma correntinha, 3 pontos altos dentro da argola, uma correntinha e 6 pontos altos, tá? Então, vou fazer toda essa carreira e na sequência vou repetir essa de baixo e novamente essa de cima, tá? Daí eu volto com vocês na sequência. Prontinho, pessoal, terminei aqui as carreirinhas, ó, que eu falei pra vocês. E já comecei aqui a próxima carreira trabalhando os pontos altos. Agora, aqui à frente, nós fazemos duas correntinhas. Eu venho no primeiro pontinho dos 3, coloco um ponto baixo, duas correntinhas, pulo um ponto, no próximo, coloco um ponto baixo. Faço duas correntinhas de espaço e aqui eu trabalho os 6 pontos altos da minha sequência. E toda a nossa carreira vai ser trabalhada dessa forma, tá? Sempre repetindo esses mesmos pontos. Ou seja, aqui à frente eu faço duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo aqui no último ponto, duas correntinhas, 6 pontos altos. Então, vou fazer assim por toda a carreira, chegando no final, eu volto com vocês. Terminei a carreirinha, já iniciei a próxima com os pontos altos, e aqui a gente vai fazer uma correntinha de espaço, e dentro dessa argolinha nós vamos colocar 5 pontos altos alongados. Então, se você não conhece o ponto alto alongado, vou te mostrar ele agora. Olha só, eu coloco uma laçada no fio, normalmente, aí eu venho aqui dentro da argolinha, tiro uma laçada só, tiro duas, novamente. Tiro uma laçada, tiro duas. Assim, pessoal, o nosso ponto, ele acaba ficando um pouco maior, tá? Mas não chega a ser aí um ponto alto duplo, tá? Então, eu faço aqui 5 pontos altos alongados, ó. Uma correntinha e trabalho aqui à frente os 6, né, na verdade, 6 pontos altos tradicionais, tá? Normais. Ponto alto alongado vai ser só aqui no meio. E essa é a sequência que a gente vai trabalhar por toda a nossa carreira. Ó, aqui à frente eu faço uma correntinha, dentro da argola, 5
pontos altos alongados dessa forma, depois uma correntinha, 6 pontos altos normais. E assim a gente vai trabalhando até completar a nossa carreira. Prontinho, pessoal, finalizei a carreira e iniciei a carreirinha seguinte. Agora aqui à frente, nós fazemos 2 correntinhas, pulamos um ponto, no próximo colocamos um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. 2 correntinhas e trabalho aqui à frente os 6 pontos altos. E essa é a sequência que a gente vai trabalhar aí por toda a nossa carreira. Aqui à frente eu faço 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo ponto baixo. 2 correntinhas e trabalho aqui os 6 pontos altos. Então, finalizada essa carreira, eu volto com vocês. Carreirinha finalizada, pessoal, e aqui já comecei a carreira seguinte, trabalhando os pontos altos. E aqui no meio, ó, a gente vai trabalhar uma correntinha de separação. Dentro da argolinha, nós trabalhamos 7 pontos altos alongados, igual a gente fez aqui embaixo, ó, pontos altos alongados. Uma correntinha de separação. E aqui à frente, nós trabalhamos os 6 pontos altos, ó, de forma tradicional, né, de forma normal. Um ponto alto para cada ponto de base. Daí, fazemos uma correntinha e aqui dentro da argola repetimos, ou seja, trabalhamos 7 pontos altos alongados. Terminados os 7 pontos, fazemos uma correntinha e trabalhamos aqui os 6 pontos altos. E assim a gente faz até completar toda a nossa carreira. Prontinho, meus amores, terminei a carreira, já comecei aqui a próxima, trabalhando os pontos altos. E agora, na sequência, nós fazemos 3 correntinhas, pulamos 2 pontos de base, no terceiro nós colocamos um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto baixo. 3 correntinhas e trabalho aqui à frente os 6 pontos altos. Terminados os 6 pontos altos, nós vamos repetir esses pontinhos. Então, trabalhamos 3 correntinhas, pulamos 2 pontos, no terceiro um ponto baixo. 2 correntinhas, pulamos um ponto, no próximo um ponto baixo. 3 correntinhas e trabalhamos aqui à frente os 6 pontos altos. E assim a gente segue até completar toda a carreira. Já volto com vocês para trabalharmos a carreira seguinte. Prontinho, pessoal, carreira finalizada. E agora a gente vai começar a próxima carreira, ó, fazendo aqui os pontos altos. E na sequência, nós trabalhamos uma correntinha, laço o fio 2 vezes. E aqui dentro da argolinha, nós vamos colocar 7 pontos altos duplos. Então, já fiz o primeiro, agora o segundo, terceiro, e assim eu vou fazendo até completar os 7. Terminados os 7 pontos altos duplos, fazemos uma correntinha, e aqui trabalhamos um ponto alto para cada pontinho de base, até completar os 6 pontos. Agora, eu faço uma correntinha e repito esses mesmos pontos, ou seja, faço aqui à frente, ó, na argolinha, 7 pontos altos duplos. E assim a gente vai trabalhando por toda a nossa carreira. Quando eu tiver com essa carreirinha pronta, daí eu volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira. Então, essa é a nossa sequência. Prontinho, pessoal, eu terminei aqui a carreirinha de baixo, né? Já fiz aqui o começo da carreira, trabalhando os pontos altos. E aqui, meus amores, é apenas a repetição da carreirinha de baixo, ó, da argolinha. Ou seja, eu fiz aqui 3 correntinhas, pulei 2 pontos, no terceiro eu fiz um ponto baixo, 2 correntinhas, pulei um ponto, no terceiro um ponto baixo. 3 correntinhas e 6 pontos altos. Então, a nossa carreira, ela vai ser toda feita dessa forma, tá? Apenas repetindo esses pontinhos.
Então, vou trabalhar toda a carreira e já volto com vocês para a gente começar a carreira seguinte. Mais uma carreira finalizada, pessoal, já iniciei a próxima. E agora a gente vai fazer uma correntinha de espaço. E aqui dentro da argolinha, nós vamos colocar 7 pontos altos triplos, tá? Então, eu laço o fio aqui 3 vezes, venho dentro da argolinha, ó, tiro 2. É um pouco difícil, gente, porque minha mão tá suada. Eu tiro mais 2 e mais 2. E repito esse processo até completar os 7 pontos altos triplos, todos aqui dentro da mesma argolinha. Terminados os 7 pontos altos triplos, a gente faz uma correntinha e aqui trabalhamos normalmente um ponto alto para cada um dos 6 pontinhos que nós temos de base. 4, 5 e 6. Ó, ele fica um pouquinho mais alto mesmo que o restante da carreira, isso é normal, tá? Agora, eu faço aqui uma correntinha e repito esse mesmo trabalhado aqui, ou seja, faço 7 pontos altos triplos dentro da argola. E assim a gente vai trabalhando toda a nossa carreira, fazendo sempre essa mesma repetição. Volto com vocês no final para a gente começar a carreira seguinte. Pessoal, terminei a carreirinha aqui dos pontos altos triplos e já comecei a carreira seguinte, trabalhando os pontos altos. Agora, a gente vai fazer 4 correntinhas. Vamos pular aqui 2 pontinhos, no terceiro eu coloco um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. 4 correntinhas, e aqui eu faço os 6 pontos altos. Terminados os 6 pontos altos, nós vamos repetir aqui essas correntinhas. Então, eu faço aqui 4 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro um ponto baixo, 2 correntinhas, pulo um ponto no próximo ponto baixo, 4 correntinhas e repito aqui os 6 pontos altos. Daí, vamos fazendo assim até completar a carreira. Prontinho, pessoal, finalizei a carreira das correntinhas e agora já comecei aqui a próxima. E essas carreiras que a gente vai trabalhar daqui pra frente vai ser sempre a repetição dessas 2 carreiras, né? Até uma determinada altura, até um determinado comprimento. Então, nessa carreira que eu já comecei, a gente vai repetir essa daqui, ó, que a gente faz os 7 pontos altos triplos dentro da argola, tá? Sempre com uma correntinha antes e uma depois. Terminada a repetição dessa, a gente repete novamente essa carreirinha aqui, que a gente faz 4 correntinhas, um ponto baixo, no terceiro ponto, 2 correntinhas, pulo um ponto e no próximo ponto baixo, 4 correntinhas, 6 pontos altos. Então, a gente vai sempre repetindo essas 2 carreiras, até nós ficarmos com 3 repetições dessa carreira aqui. Então, essa próxima é a segunda, depois eu faço a terceira repetição. Quando eu tiver terminado a terceira repetição dessa carreira, daí eu volto novamente com vocês para a gente prosseguir, porque o nosso ponto, ele vai dar uma mudada, tá? Então, é só fazer mesmo as repetições dessas carreiras até completar as 3, e aí, em seguida, eu volto com vocês, tá joia? Prontinho, pessoal, terminei aqui as 3 repetições, ó, como eu havia falado para vocês, ó, deixa eu mostrar aqui desde o início, ó, a gente fez essas 3 aqui, né? Fez essas 2 com ponto alto alongado, essa daqui com ponto alto duplo, e completamos aqui as 3 repetições com ponto alto triplo, tá? Depois da terceira repetição, eu trabalhei aqui mais uma carreira, ó, trabalhando os pontos altos, 4 correntinhas de separação, né? Normalmente, como a gente já estava trabalhando, fiz aqui a minha argolinha central, e depois 4 correntinhas também, tá? Então, fiz aí toda essa carreira da argolinha. Nessa próxima carreira, a gente vai novamente fazer os pontos altos aqui dentro, só que vai ter uma pequena diferença, né? Como eu falei para vocês, nosso pontinho vai mudar um pouco. Então, aqui a gente trabalha uma correntinha, laço o fio 3 vezes,
Aqui dentro eu coloco um ponto alto triplo, uma correntinha de separação, novamente um ponto alto triplo, uma correntinha, ponto alto triplo, e assim a gente vai fazendo, ó, intercalando os pontos altos triplos com uma correntinha, tá? Então, a gente vai ficar com os mesmos 7 pontos, só que intercalados sempre por uma correntinha, tá? Então, não tem segredo, é só ir fazendo um ponto alto triplo, uma correntinha, ponto alto triplo, uma correntinha, até completar 7 pontos altos triplos. Completados os 7 pontos, sempre separados por uma correntinha, nós trabalhamos uma correntinha de espaço e aqui fazemos os 6 pontos altos normalmente. 3, 4, 5 e 6. E agora eu vou repetir aqui esses mesmos pontos, tá? Então, eu faço uma correntinha e aqui dentro eu vou fazer 7 pontos altos triplos separados por uma correntinha. Terminados os 7, eu faço uma correntinha e aqui à frente eu trabalho os 6 pontos altos. E assim a gente vai fazendo até completar toda a nossa carreira. Prontinho, pessoal, terminei a carreira. Já iniciei a carreira seguinte, fazendo os pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar 5 correntinhas. Vamos pular aqui, ó, esses 3 pontinhos. No espaço da correntinha, eu coloco um ponto baixo. 2 correntinhas, ó. No próximo espaço da correntinha, eu coloco um ponto baixo, formando a minha argolinha aqui no centro. Faço 5 correntinhas. E trabalho os 6 pontos altos na sequência. Terminados os 6 pontos altos, meus amores, a gente vai repetir esse mesmo processo aqui. Então, eu faço 5 correntinhas, pulo os 3 pontos aqui no meio, ó, eu coloco um ponto baixo, 2 correntinhas, no próximo espaço um ponto baixo, 5 correntinhas e aqui os 6 pontos altos. Daí, a gente repete essa mesma sequência até completar toda a carreira. Prontinho, pessoal, carreirinha de argolas finalizada. Já comecei, ó, a próxima carreira. E a gente vai, daqui pra frente, sempre repetir aqui essas 2 carreiras, tá? Ou seja, agora eu vou repetir essa carreirinha aqui, que a gente faz os 7 pontos altos triplos, sempre separados por uma correntinha. Terminada essa carreira que eu tô repetindo, eu repito essa daqui. E assim a gente vai indo, repetindo essas 2 carreirinhas até a gente atingir ali o comprimento que a gente quer. Na verdade, vai ser cerca de 4 centímetros a menos, porque a gente ainda vai ter ali umas carreirinhas de acabamento, tá? Então, daqui pra frente é bem tranquilo, bem fácil. É só repetir mesmo essas 2 carreiras, até ficar faltando ali cerca de 4 centímetros para o comprimento total que você quer para o seu vestido, tá? Então, vamos lá começar aqui a primeira repetição. Eu faço uma correntinha, e aqui dentro, ó, dessa argolinha central, eu vou trabalhar um ponto alto triplo, uma correntinha de espaço, novamente um ponto alto triplo, e vou fazendo assim até completar os 7. Prontinho, terminei os 7 pontos, fiz uma correntinha e aqui à frente nós trabalhamos normalmente os 5, ou melhor, os 6 pontos altos. 3, 4, 5 e 6. E assim a gente vai repetindo a mesma sequência por toda a carreira. Terminada a carreira, como eu falei para vocês anteriormente, a gente repete aqui essa carreirinha de argolas. E assim a gente vai sempre fazendo essas 2 carreiras até chegar no comprimento, faltando ali uns 4 centímetros, tá? Então, vou fazer aqui a minha peça, né, as minhas carreiras, e já volto com vocês para nós trabalharmos ali as carreirinhas de acabamento.
Prontinho, meus amores, terminei todas as carreirinhas repetindo aqui esses pontos. Já vou falar para vocês a quantidade de carreiras que eu fiz, tá? Só para vocês terem uma noção. Mas já adianto que isso aí vai variar muito do comprimento que você quer para sua peça, tá? Mas aí tem gente que gosta de saber exatamente quantas carreiras eu fiz, então vou passar também essa informação para vocês. Então, olha só, eu vou contar com vocês, para facilitar, eu vou contar essas carreirinhas aqui, ó, que a gente coloca os pontos altos, tá? Pra gente não tá contando todas as carreiras, eu tô contando apenas essa, ó, sempre pulando essa carreirinha aqui da argolinha, tá? Então, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, tá? Eu fiz 19 carreirinhas dessa daqui, tá bom? Naquela mesma sequência que eu falei pra vocês. A gente foi aumentando, aumentando. Aqui a gente fez o ponto alto tradicional, ponto alto alongado. Se eu não me engano, ponto alto alongado também. Esse aqui foi ponto alto duplo. E aqui, ó, ponto alto triplo, triplo, triplo. E aqui a gente já começou a fazer ponto alto triplo com uma correntinha de separação e foi fazendo. Esse pontinho, pessoal, às vezes ele fica assim, tá vendo, ó? Querendo emborcar, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, mas querendo fechar. Então, o que foi que eu fiz? Eu puxei um pouquinho, ó, essa parte aqui, ó, do vestido, tá vendo, ó? Essa parte aqui. Principalmente se o teu ponto é mais apertadinho, o meu tende a ser um pouco mais apertado. Então, isso aqui, ó, vai fazer toda a diferença, tá? Por quê? Porque vai deixar essa parte aqui mais abertinha, né? Vai dar mais espaço para esse ponto ele ficar retinho. Então, se você achar melhor, você pode sim dar uma puxadinha aqui nessa parte, ó. Todas as repetições, ó, ao longo de toda a peça, você pode dar uma puxadinha nessa parte do ponto, tá? Só para ajudar o pontinho a ficar mais retinho, mas ele fica assim mesmo, tá bom? Então, agora, meus amores, eu vou passar com vocês as carreirinhas do acabamento. E aqui eu já comecei a minha primeira carreira do acabamento. Então, vamos lá. Vocês vão fazer, ó, até essa carreira aqui, tá vendo? Vocês fazem todo o comprimento, tem que terminar numa carreirinha dessa aqui, ó, de argola, tá? Daí, a gente começa normalmente a próxima carreira, que já vai ser a primeira carreirinha do acabamento. Daí, depois de fazer os pontos altos, eu fiz uma correntinha, ó, e um ponto alto triplo aqui dentro, uma correntinha, um ponto alto triplo, uma correntinha, por 10 vezes. Então, aqui eu fico com 10 pontos altos triplos separados por uma correntinha, tá? Terminado aqui, eu faço uma correntinha e 6 pontos altos. Daí, repito por toda a carreira. Eu vou fazer esse aqui com vocês. Faço uma correntinha, passo o fio 3 vezes, venho na argolinha central e trabalho o meu ponto alto triplo. Uma correntinha, laço o fio 3 vezes, novamente eu faço ponto alto triplo. E assim a gente vai repetindo até ficar com os 10 pontos altos triplos. Terminei os 10 pontos, fiz uma correntinha e trabalho aqui os 6 pontos altos normalmente, tá? Então, essa é a sequência que a gente vai fazer por toda a carreira. Quando eu já estiver aqui com minha carreira pronta, eu volto pra gente começar a carreirinha seguinte. Prontinho, meus amores, terminei, ó, a carreirinha, que a gente coloca 10 pontos altos triplos, separados por uma correntinha. Já comecei aqui a carreira seguinte, fazendo os pontos altos, e fiz aqui uma correntinha. Daí, no primeiro ponto, ó, nós colocamos aqui um ponto alto. No espaço da correntinha à frente, um ponto alto também. 2 correntinhas, ó. Vou pular aqui o ponto alto e a correntinha, venho sobre o ponto alto à frente, ó, e trabalho um ponto alto. No espaço da correntinha, um ponto alto também. Faço agora 2 correntinhas de espaço, não precisa deixar essas correntinhas apertadas, tá? Pode fazê-las mais folgadinhas, não tem problema. E aqui no final, a peça ela tem que ficar mais abertinha mesmo, tá bom? Daí, eu pulo o ponto alto e a correntinha, venho no próximo ponto alto
e trabalho um ponto alto. No espaço de correntinha à frente, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto, eu coloco um ponto alto. No espaço da correntinha, um ponto alto também. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto, eu coloco um ponto alto, no espaço da correntinha, um ponto alto. Olha só, fica bem abertinho, tá vendo? Agora, eu faço aqui uma correntinha mais folgadinha e trabalho um ponto alto para cada um dos pontinhos que a gente tem aqui à frente, completando os 6 pontos altos. Olha só. E assim a gente vai repetir esse mesmo processo ao longo de toda a nossa carreira, tá joia? Então, a partir daqui, ó, eu já faço uma correntinha e vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui, tá? Só um detalhe, ó, aqui acabou o meu segundo novelo, tá? De Bella Fashion. Eu vou ter que abrir o próximo novelo, né? Mas vou usar bem pouco dele, porque estão faltando aqui poucas carreiras, tá? Mas só para avisar vocês mesmo. Carreira finalizada, pessoal, com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Agora, a gente vai trabalhar mais 3 pontos baixíssimos à frente. Então, eu faço aqui 1, 2 e 3. Aqui eu faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Trabalho 4 correntinhas, venho aqui, ó, no segundo pontinho desses 2 pontos, coloco um ponto baixo. 4 correntinhas, venho no segundo ponto, ó, dos 2 pontos à frente e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, um ponto baixo no segundo ponto à frente. 4 correntinhas, um ponto baixo no segundo ponto. 4 correntinhas, um ponto baixo, ó, no segundo ponto, tá? A gente já trabalhou aqui sobre essa parte, que eu vou chamar de florzinha, a gente fez 1, 2, 3, 4 argolinhas, tá? Agora, a gente trabalha 4 correntinhas novamente. Vamos vir aqui, ó, no quarto ponto, eu tenho 1, 2, 3, no quarto, eu faço um ponto baixo. 4 correntinhas e começo todo o processo novamente. Ou seja, eu coloco um ponto baixo aqui no segundo ponto, 4 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo e 4 correntinhas, um ponto baixo. 4 correntinhas, um ponto baixo aqui no quarto ponto. 4 correntinhas e recomeço tudo novamente, tá? Então, assim nós trabalhamos até completar toda a carreira. Prontinho, meus amores, terminei a carreira, fiz um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. E para começar a próxima e última carreira do nosso vestido, nós já fazemos aqui, ó, um ponto baixo nesse espaço da argolinha à frente e trabalhamos mais 5 pontos baixos para completar, no total aqui, 6 pontos baixos. Venho para a próxima argola e trabalho também 6 pontos baixos. Pulo para a próxima e já faço também 6 pontos baixos. E assim a gente vai trabalhando, ó, colocando 6 pontos baixos em cada argola. Eu já pulo aqui para a próxima e vou fazendo os 6 pontos baixos. Daí eu trabalho, ó, 6 pontos, 6 pontos, 6 pontos, 6, 6, 6, sempre trabalhando 6 pontos para ficar aqui dessa forma, tá? Então, a gente vai trabalhar toda a nossa carreira, chegando aqui no final, eu volto, tá? A gente vai trabalhar aqui os últimos 6 pontos, fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Prontinho, pessoal, finalizei a carreira fazendo os últimos 6 pontos baixos e um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Agora, eu faço uma correntinha, puxo meu fio e já posso cortar. E assim, nós finalizamos nosso vestido, né? Graças a Deus, já completamos todas as etapas. E eu vou fazer a outra manguinha agora, que eu ainda não fiz, tá?
Quando eu tiver com ele já prontinho, eu tirar umas fotos legais, daí eu vou colocar aqui na comunidade do YouTube, tá? Então fica ligadinha, se você ainda não é inscrita, se inscreve para você não perder nenhuma novidade. Vou postar também lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue lá, vai lá, é @vilarinsdebora, eu vou escrever aqui. Aqui na descrição do vídeo, também vou deixar o link para o meu Instagram, tá? Lá eu vou colocar fotos do vestido pronto. Tá joia? Então é isso, meus amores, sobre a quantidade de fio, ó, como eu falei pra vocês, eu tive que abrir o terceiro novelo, mas usei bem pouco, tá bom? Então, quando vocês fizerem, né, terminarem o trabalho de vocês, que tirarem uma fotinha legal também, forem postar no Instagram, não esqueçam de me marcar, que eu vou adorar ver o trabalho de vocês, tá joia? Um forte abraço, fiquem com Deus. Se você ainda não deu like nessa aula, não esquece, deixa seu like para me ajudar, tá bom? E a gente se encontra aí nos próximos projetos.